Bem-vindos ao curso de análise técnica avançado do Instituto Trader Profissional. Acesse www.traderprofissional.com.br. Você pode se cadastrar em nosso site quando você sabe que temos um curso gratuito, ao vivo, todos os dias, revelando as técnicas e os segredos de day trade e comprovando as operações reais com ordens de compra e venda real, e além disso envolvendo R$100 mil no ativo Vale 5. Cadastre-se aqui para receber essas videoaulas e novos vídeos sobre análise técnica, e além disso você recebe esses vídeos tutoriais pelo Facebook. Você pode se cadastrar também pelo Twitter, YouTube e Google+. Vamos falar agora sobre o indicador chamado de acumulação distribuição Williams, tá? Eu vou colocar ele aqui de novo no Profit Chart, que é o indicador, que é o software de análise técnica que eu uso. Temos aqui a acumulação e distribuição e a acumulação e distribuição Williams, tá? Nós temos dois tipos de acumulação e distribuição. Eu estou utilizando a acumulação e distribuição aqui. Basta você vir aqui com o botão direito, inserir indicadores, e você escolhe os indicadores. Então a gente já tem o acumulação e distribuição aqui. O que consiste esse indicador acumulação e distribuição? Ele é um indicador que vai indicar para você os pontos de acumulação, que significa que são os pontos que, segundo a análise técnica, que segundo o indicador, indica que os grandes players do mercado, os grandes investidores estão fazendo compras naquele ponto e a tendência pode reverter para uma tendência de alta, ou seja, vai indicar uma reversão de tendência de baixa para alta, porque os grandes players do mercado estão comprando na acumulação. Já na distribuição, por exemplo, esse aqui é o gráfico de 15 minutos, mas eu vou pegar um exemplo que o indicador nos deu aqui, por exemplo, aqui mesmo, exatamente aqui, ó. Nós temos aqui, tá, uma acumulação que aconteceu aqui, e o mercado, envolvendo os grandes players, segundo esse indicador, começou a fazer compras aqui e o mercado subiu e explodiu para cima. Eu vou explicar os sinais de acumulação agora. Existem várias formas de usar o indicador. Na análise técnica, muitos livros dizem para você usar de um jeito ou de outro. Eu acredito nesse jeito de usar com eficácia. Lembrando que eu não uso esse indicador, eu só uso... Nós temos o indicador amarelo, que é a acumulação e distribuição. Ele faz topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. Isso aqui é um topo ascendente, né? Um topo, uma pequena correção, sem romper o fundo anterior, e um novo topo. Agora, o interessante é que a gente tem o seguinte aqui. Quando o indicador ele se encontra na extremidade inferior, a extremidade inferior é aqui, a superior é aqui. Quando ele se encontra nessa extremidade inferior, certo? E faz fundo duplo, ou seja, um fundo é formado e depois o preço volta tentando romper esse fundo e não consegue, e fica na mesma zona e volta. Quando faz um fundo duplo ou um fundo triplo, e o preço também faz, ou ele faz fundo descendente, por exemplo, isso indica um potencial de divergência significativo, uma alta probabilidade da divergência. Então, o trader pode estar comprando aqui, acreditando que vai reverter a tendência. Lembrando que eu não uso isso. A minha técnica de operar day trade no position trade não precisa usar isso aqui, e eu não uso isso. Absolutamente não uso isso aqui. Mas funciona operar com isso aqui também, e no day trade também, certo? Agora a parte de distribuição. O que é distribuição? A distribuição nada mais é do que uma zona no mercado, tá, em que os grandes players estão começando a vender naquela região, provocando uma tendência do mercado reverter a tendência e fazendo, consequentemente, o mercado reverter a tendência que era de alta para baixa, certo? Como usar a técnica de identificação da distribuição com a acumulação e distribuição?
você tem, por exemplo, temos aqui, né, o preço fez, veja que ele fez um topo aqui, também não conseguiu fazer novo topo, e o acumulação e distribuição na extremidade superior fez topo duplo, ou seja, fez um topo, aqui tentou romper o topo e não conseguiu, certo? Tentou romper o topo aqui e não conseguiu. Consequentemente, aqui é um ponto que indica que o preço pode reverter a tendência dele, certo? E o que aconteceu? Houve uma grande consolidação, o preço lateralizou, andou de lado e depois reverteu a tendência. Esse é o gráfico de 15 minutos que a gente está analisando. Fez uma tendência fraca de baixa, mas fez, né? Então isso é para vocês verem que o indicador ele tem a sua eficácia. Agora, para você comprar ou vender, você tem que implementar técnicas de manejo de risco, ter um risco específico e também saber aonde que você vai sair, porque você vai entrar, eu estou indicando aqui para você como que você pode entrar por esta técnica. Lembrando, novamente, eu não preciso usar isso aqui, eu uso outra técnica que está no meu curso Trader Profissional Avançado, que é muito mais avançado. É desnecessário usar esse indicador, mas também, como as pessoas querem saber sobre análise técnica, eu estou divulgando essas técnicas de análise técnica, até mesmo de uma forma um pouco diferente dos livros de análise técnica, porque eu estudei e tenho uma visão diferente. Vamos estar analisando agora no gráfico diário quando aconteceu esses pontos de acumulação e distribuição. Aqui, por exemplo, fez topo duplo. Aqui, ó, fez topo duplo no indicador aqui na zona superior, na extremidade superior do acumulação e distribuição. E aqui fez topo, fez um topo, e aqui não fez novo topo, fez também um topo duplo. E ficou mais forte a indicação de que realmente pode reverter a tendência e fazer um grande movimento de queda quando o topo é menor do que o anterior, esse topo aqui. E aqui no acumulação e distribuição, temos um topo duplo no mesmo nível. E o mercado caiu, certo? E temos aqui, ó, aqui novamente. Então veja que o indicador ele funciona com alta probabilidade de indicar reversão de tendência quando você tem o indicador na ponta, na extremidade superior ou na extremidade inferior e faz esse sinal de topo duplo ou fundo duplo, conforme eu expliquei. E aqui novamente fez topo duplo aqui, certo? E aqui reverteu a tendência, fez uma queda significativa. É um indicador muito bom para quem gosta de operar reversão de tendência. Eu não opero, eu opero diferente, tá? Mas é uma indicação de que realmente pode funcionar muito bem as operações de reversão de tendência. Veja que aqui, ó, existem topos duplos aqui, mas não está na extremidade superior do indicador. Então olha só o que acontece, são sinais falsos. Por isso que o ideal é você fazer a operação tanto na distribuição como de acumulação quando estiver nas extremidades. Então aqui não foi muito bem um topo duplo, mas a gente vai andando pelo gráfico. Aqui, ó, aqui realmente é um fundo duplo, na extremidade inferior, certo? Fez um fundo descendente aqui, fez um pivô de baixa, e aqui fez fundo duplo. Na realidade, também aqui fez um pivô de baixa, né? Esse sinal aqui é um pouco divergente, porque rompeu o fundo aqui sim, um pouquinho, mas rompeu. Mas deu a reversão, mas o sinal aqui estava um pouco ambíguo. Se fosse operar isso aqui, eu não conseguiria interpretar direito e talvez não iria operar. Certo? Vamos agora analisar mais momentos. Esse é o gráfico diário. Esse é o gráfico diário, exatamente. Aqui, ó. Na extremidade, temos um fundo duplo aqui. E aqui temos um fundo sem fazer novo. Temos um fundo que não rompeu esse fundo anterior. Então esse sinal, quando acontece nas extremidades de fundo duplo e topo duplo, tem alta probabilidade de acontecer reversão de tendência, certo? Então você pode estar operando isso aqui. Eu não preciso operar, tá? Mas sem dúvida é uma boa tática de trade, porque as estatísticas comprovam que ele tem uma eficácia muito boa.
No day trade, no gráfico de 1 minuto, vamos ver aqui no gráfico de 1 minuto o comportamento do distribuição e acumulação. Aumentar o zoom aqui. Ó, aqui, por exemplo, talvez indique divergência. Indique acumulação aqui. Vamos ver aqui uns momentos. Aqui, ó. Na extremidade, mas veja que no 1 minuto ele já não tem tanta eficácia assim. Aqui, por exemplo, está na extremidade, mas aqui também é tendência de alta. E o principal, quando você vai comprar ou vender, você quer comprar na acumulação. Você tem que saber identificar a tendência de baixa. Estava numa tendência de baixa e daí fez o sinal de acumulação. Aqui, por exemplo, não era uma tendência de baixa. Certo? Então não adianta eu comprar aqui. Agora, aqui é uma tendência de alta, tá subindo, tá fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui deu sinal de topo duplo, mas está longe da extremidade superior. Então já não considero válido. Certo? Agora aqui, por exemplo, deu sinal de topo duplo, mas falhou. Esse é o gráfico de 1 minuto também, né? Lembrando que ele é mais difícil de operar. Muito mais difícil de operar o gráfico de 1 minuto. Bom, aqui, por exemplo, ó, na extremidade, fez esse topo, certo? Aqui não conseguiu fazer novo topo e aqui também deu um sinal de topo duplo na extremidade superior. E a tendência era de alta. E acabou que reverteu a tendência. Então, para você identificar possível reversão de tendência, esse indicador é muito bom mesmo. Tá? Ele é excelente para indicar as reversões de tendência. Vamos ver aqui nos 5 minutos. Esse é o gráfico da Petrobras, inclusive. Vamos ver aqui se nós conseguimos achar outros pontos interessantes. Bom, agora a gente tem a versão do acumulação e distribuição do Williams, tá? Que é um pouquinho... É muito parecido também com a acumulação e distribuição normal. Tá? A gente pode ver aqui, ele é muito parecido. Então, na minha opinião, tanto faz usar os dois. Com relação a fórmulas e as técnicas matemáticas para criar esse indicador, eu não vou falar, porque o software faz tudo para a gente. Se você quiser se inteirar mais, você estuda em um livro específico, procura na internet. Mas como um piloto de Fórmula 1, o trader precisa saber usar as ferramentas e não saber as fórmulas de indicadores, a menos que você queira inventar algum indicador com base em outro. Certo? É um indicador muito bom, a acumulação e distribuição. Lembrando que você não pode pegar o seu dinheiro e investir nisso aqui, utilizando essa tática, porque você precisa comprovar que ela funciona na prática, você precisa de uma tática de manejo de risco para implementar aqui, você precisa além de uma tática de manejo de risco, você precisa comprovar na prática que funciona, você precisa saber o ponto de saída operacional, você precisa saber, depois que você entrou na operação, você precisa saber se existe o risco de voltar e dar stop. A técnica de break-even que eu desenvolvi, por exemplo, faz isso. Saber se existe algum congestion prophecy aplicável, ou seja, a tática que permite você prever consolidações, enfim. E com isso, prevendo as consolidações, você não vai entrar, porque você sabe que pode consolidar e tal. Enfim, você precisa de várias táticas para aplicar. Lembrando que uma metodologia vai funcionar se você testar na prática com pouco dinheiro de 6 meses a 1 ano no mínimo. Então não adianta usar essa técnica aqui na simulação e depois colocar o seu dinheiro. Não adianta pegar essa técnica e usar durante uma semana e ganhar dinheiro e achar que sempre vai ser assim. Você precisa testar com pouco dinheiro durante 6 meses a 1 ano. George Soros, o mega investidor, ele fez isso. Depois ele entrou com capital total. Então, eu não uso essa técnica, eu não opero isso. Mas é um indicador bom para quem quer trabalhar nessa parte de reversão de tendência. Fica realmente a minha visão sobre o indicador. Indiquem o vídeo para as pessoas. Indiquem também e também cliquem, caso vocês gostaram do vídeo, em gostar aí no YouTube, para ajudar esse vídeo a crescer e compartilhar esse conhecimento. Alerta: antes de usar, teste por 6 meses a 1 ano. Você precisa, para essa estratégia funcionar,
não simplesmente aprender. Ao mesmo tempo, você precisa de muitos outros conceitos aplicáveis à especulação ou trade no mercado financeiro. Vou então listar o que você precisa aprender e comprovar na prática com dinheiro real por 6 meses a 1 ano. Você precisa de uma estratégia de manejo de risco, precisa comprovar ela, estratégia de entrada operacional, estratégia de saída operacional depois de você ter entrado, aonde que eu vou sair, a frequência operacional, muito pouco abordado por quase ninguém das escolas de trade do Brasil e do mundo inteiro, mas eu comprovei que a frequência operacional para uma modalidade operacional pode afetar seu manejo de risco. Então a frequência operacional deve ser limitada. Para técnicas de day trade, ou swing trade, ou position trading, cada uma tem uma frequência máxima de operações. Porque estatisticamente, se você fizer mais, pode danificar o seu manejo de risco. Estatísticas de horários, existem horários que são melhores, outros não. Para day trade, por exemplo. Pouco capital no teste de 6 meses a 1 ano. Então você vai entrar com pouco capital no começo de 6 meses a 1 ano e comprovar se vai funcionar ou não a sua teoria, a sua tática. E a tática de prever prejuízos, então você tem que identificar, também ter uma tática onde você identifica que a probabilidade dessa técnica funcionar é grande, então você entra na operação e identificar outras zonas onde a técnica não vai funcionar. Então eu vou ficar longe dessa zona que eu identifiquei. No nosso curso Trader Profissional Avançado, nós temos o Congestion Prophecy, um método que prevê prejuízos antes de acontecer. E você precisa também inventar alguma coisa desse tipo, porque evitar prejuízos é fundamental. Tática de prever prejuízos pós-operação. Então, você entrou na operação, você precisa ter algum tipo de método que prevê que vai te dar o stop. E você vai zerar o risco da operação e sair fora, ou vai assumir um prejuízo muito pequenininho ou menor, porque você sabe que pode acontecer prejuízos, certo? Então, isso é um tipo de tática que o meu método que eu uso oficialmente tem, que é chamado de break-even. E só operar depois de comprovar o método com muito dinheiro, certo? Porque o que você vai estar fazendo é um estágio e você vai ter que trabalhar e estudar muito para aprender tudo isso. Tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, tem no curso Trader Profissional Avançado, certo? Já tem uma metodologia pronta, eu demorei 3 anos para descobrir e comprovar uma metodologia, que é a metodologia Trader Profissional Avançado, que engloba a tática Trend Follower Expert e a tática Reversion Prophecy. Para você saber antes de comprar o nosso curso, caso você queira um método já comprovado, que é o método Trader Profissional Avançado do curso completo, você clica aqui, ou você vem aqui em Curso Trader Completo Bolsa de Valores e Forex. Você, antes de comprar, lê, assista as videoaulas com trades reais comprobatórios, com lucros comprovados ao vivo, gravado antes e depois de demonstrado o horário. A única escola no Brasil que comprova as operações reais na Bolsa de Valores e mercado Forex. Depois de ler, você pode decidir comprar ou não, ou enfrentar a dificuldade de comprovar um método, que é o que eu acabei de ensinar para você aqui. Que pode levar 1, 2, 3 anos para você comprovar um método, e só depois seguramente você pode iniciar as suas operações. Eu já fiz isso com o método do curso Trader Profissional Avançado, e você pode adquiri-lo para você já ter uma tática comprovada em mãos e começar a lucrar no mercado com consistência.